Corinthians pode já ter recebido a segunda proposta milionária para trocar os Number Whites da Neoquímica Arena, mas os valores ainda não se aproximaram dos desejados pela diretoria. A atacante Gui Negão tem números impressionantes desde que assumiu a titularidade do ataque do Corinthians, e o meia argentino Rodrigo Garro, antes de marcar o primeiro gol da vitória do Corinthians sobre o Atlético Paranaense na noite da última quarta-feira, já estava há 6 meses sem marcar um gol. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre os números impressionantes do atacante Gui Negão, desde que ganhou oportunidades, desde que passou a ser titular na equipe comandada pelo Dorival Júnior. O Gui Negão ganhou oportunidades em sequência, principalmente após a lesão do Yuri Alberto. No dia 13 de agosto, o Yuri Alberto teve que fazer uma cirurgia às pressas de hérnia inguinal, e aí o Gui Negão acabou ganhando a titularidade. E de lá para cá, como eu disse, são 5 jogos e os números do Gui Negão são impressionantes. O Gui Negão até aqui marcou 4 gols e deu uma assistência nesses 5 jogos. Vamos lá, ele marcou gol na derrota por 2-1 para o Bahia, depois marcou gol na vitória por 3-2 sobre o Vasco, marcou gol na vitória sobre o Atlético Paranaense por 1-0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o arquirrival Palmeiras, jogo da 22ª rodada do Brasileirão, em casa. Ele não marcou gol, mas foi importante demais, brigando contra os defensores adversários lá na frente e ganhando a maioria das jogadas. No jogo contra o Atlético Paranaense, jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Gui Negão marcou gol e deu uma assistência. Então são 5 jogos seguidos em que o Gui Negão vem se destacando e vem evoluindo cada vez mais. Então, com esses números, o Gui Negão acaba criando uma dor de cabeça saudável para o Dorival, agora que o Yuri Alberto está recuperado. Como que o Dorival, por exemplo, vai tirar o Gui Negão para colocar o Yuri Alberto? O Dorival vai ter que se virar para encontrar uma forma que ele tenha um meio campo que seja forte na marcação, um meio campo criativo com Garro, Gui Negão, Yuri Alberto e o Memphis. Então, é um Corinthians que evoluiu demais, principalmente após a entrada do Gui Negão, tem sido muito importante lá na frente. Então, como eu disse, o Dorival terá que se virar para manter ele no time. A minha opinião quanto a esses números impressionantes do Gui Negão é a seguinte: primeiramente, ele não pode sair do time. O Gui Negão não pode deixar a titularidade. Vou ser bem sincero com vocês, mas capitão, você está dizendo que o Yuri Alberto tem que ser banco? Não, não estou dizendo que o Yuri tem que ser banco. Ao meu ponto de vista, ou ele começa a pensar em um esquema com o Memphis flutuando mais no setor do meio de campo, o Yuri como um segundo atacante, o Gui Negão lá na frente e, claro, o Garro na construção de jogadas, ou, sinceramente, se tiver que tirar alguém entre Garro, Yuri e Memphis, eu particularmente acho que ele deveria tirar o Memphis. Então, tirar o Gui Negão, sinceramente, para mim é fora de cogitação. Você não pode perder o embalo da sequência que esse menino vem tendo. Estamos falando de um jogador que entrou em um momento difícil, sem o próprio Memphis e também sem o Yuri Alberto, e acabou se destacando demais. E não falo somente pelos números impressionantes de 4 gols e uma assistência em 5 jogos, mas sim pela entrega dentro de campo. Ele ganha a maioria das jogadas dos defensores adversários. Então, o Gui Negão não pode sair do time. Volto a dizer a vocês, Dorival vai ter que se virar. É uma dor de cabeça boa para o treinador ter mais opções, mas sinceramente, volto a falar, tirar o Gui Negão para mim tem que ser fora de cogitação. E agora vamos falar sobre o meia argentino Rodrigo Garro, que antes de ter marcado o primeiro gol da vitória por 2-0 sobre o Atlético Paranaense na noite da última quarta-feira, o Garro estava há mais de 6 meses e eram 18 jogos
que ele não marcava um gol. Rodrigo Garro iniciou 2025 de forma complicada, acabou ficando de fora do início da temporada devido a um tratamento que ele teve que fazer no joelho, e aí ele ficou um período fora, voltou à equipe, jogou alguns jogos, teve que parar novamente, o tratamento não deu certo, ele voltou a sentir o joelho, inclusive viajou para fora do Brasil para fazer um tratamento, voltou, se recuperou e já vem uma sequência de jogos, já vem uma sequência na titularidade. O Garro, ele tem a função de construir jogadas, ele é um armador, ele tem que deixar os atacantes em condições de marcarem seus gols, mas absolutamente que ele é um jogador que também estava acostumado a marcar os seus gols, mas nesse ano marcar gols para ele tem sido complicado. Para ter uma ideia, o Garro voltou a marcar na noite da última quarta-feira, abriu o placar na vitória por 2-0 sobre o Atlético Paranaense. Antes de marcar esse gol, a última vez que ele havia marcado tinha sido no dia 9 de março, na vitória por 2-1 contra a equipe do Santos na Neoquímica Arena, jogo da semifinal do Campeonato Paulista. Então, de lá para cá, foram 18 jogos sem marcar, até o gol que ele marcou contra o Atlético Paranaense, e absolutamente que foi muito importante esse gol, foi muito importante absolutamente para o nosso Corinthians, pois foi o primeiro dos dois que nós marcamos contra o Atlético Paranaense e garantimos a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Então o Garro, antes de marcar contra o Atlético Paranaense, já eram mais de 6 meses e 18 partidas sem marcar. A minha opinião, quanto ao Garro ter ficado mais de 6 meses, 18 jogos sem marcar gols, é a seguinte. Primeiramente, o Garro, ele é um construtor de jogadas, ele é um armador. É ele que tem a função de deixar os nossos atacantes em condições de marcarem os seus gols. Mas claro, estamos falando de um jogador que tem muita qualidade em sua perna esquerda, pega muito bem na bola, excelente em cobranças de faltas. Então, você vendo um Garro ficando tanto tempo sem marcar, claro que isso é ruim para ele individualmente falando como atleta, e claro que também é ruim para o nosso Corinthians, que é o mais importante. Então o Garro sempre tem que estar ali, sempre tem que estar marcando os seus gols, pois é um jogador que se aproxima muito dos atacantes, pisa muito na área e consegue ter uma finalização. Ele é ótimo finalizador de chutes de média e longa distância. Então estamos falando de um jogador que impressionante o período que ele ficou sem marcar. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Mesmo tendo ficado tanto tempo sem marcar, eu particularmente não vi o Garro perdendo a importância que ele tem dentro da equipe. Claro que ele já estava sendo contestado por alguns torcedores, mas eu estou falando na minha visão. Para mim, o Garro, mesmo ficando tanto tempo sem marcar gols, mesmo assim, ele continuou, mesmo nesse período, sendo um jogador muito importante do atual elenco comandado pelo Dorival. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a segunda proposta que o Corinthians recebeu pelos Number Whites da Arena, que hoje pertence ao grupo Iperafarma. Hoje a nossa casa se chama Neoquímica Arena. Conforme estamos acompanhando, a diretoria do Corinthians vem trabalhando e muito para tentar atrair novas receitas para o Corinthians. Um Corinthians em situação complicada. Tivemos a divulgação do balancete do primeiro semestre de 2025. Na última quinta-feira, dia 11 de setembro, tivemos balancetes divulgados. Corinthians teve um déficit acima de 60 milhões de reais no primeiro semestre de 2025, então o Corinthians está necessitado de dinheiro, de atrair novas receitas. Então, a diretoria e o departamento de marketing tenta atrair novas receitas. Por exemplo, o espaço master da camisa, a área mais nobre da camisa. Existem possibilidades do Corinthians mudar, sair a Esportes da Sorte, entrar uma empresa que pague pelo menos o dobro do que o Corinthians recebe hoje, ou até mesmo a Esportes da Sorte atualizar os valores. E além do espaço master da camisa, o Corinthians trabalha para vender os Number Whites da Arena, que hoje pertence ao grupo Iperafarma. Conforme acompanhamos todas as movimentações, desde que o presidente Osmar Stabile garantiu que haviam 13 empresas negociando e que mais uma poderia chegar, as propostas passaram a chegar.
O Corinthians, na semana passada, recebeu uma proposta, os valores e a empresa não foram divulgados, e parece que mais uma empresa fez proposta ao Corinthians. Dessa vez, a informação é do jornalista Samir Carvalho, do canal Café do Setorista, que garante que o Corinthians recebeu mais uma proposta oficial pelos number rights da Arena. A empresa foi revelada? Não, mas foi garantido que não é a Betano, que surgiu no último final de semana com possibilidades de fazer uma oferta, uma proposta pelo espaço master da camisa e também pelos number rights. Então, pelas informações, ele garante que essa segunda proposta já está na mesa do Corinthians, mas ainda não são valores que se aproximam do que a diretoria quer. Hoje, o que se fala é que o sonho é 900 milhões de reais, ou mais, de repente, na casa de 1 bilhão, mas, mediante as necessidades, há um entendimento que, de repente, por valores menores, o Corinthians pode fechar. De repente, 850, 800 milhões, dependendo do tempo de contrato, tudo o Corinthians pode fechar. Mas, garantido que a segunda proposta chegou, está na mesa, não vai avançar, porque os valores não estão próximos do que a diretoria quer. E volto a dizer, o Corinthians sonha em vender esse number rights, o Corinthians quer vender esse number rights por pelo menos 900 milhões de reais. A minha opinião quanto a essa informação que o Corinthians recebeu a segunda proposta pelos number rights é a seguinte: sinceramente, é aí que o Corinthians tem que tirar proveitos dessa situação. Por quê? Se o Corinthians recebeu uma proposta na semana passada, se o Corinthians recebeu uma outra proposta nessa semana e existem possibilidades da Betano fazer uma proposta, é aí que os valores podem se aproximar, pelo menos serem próximos do que a diretoria quer. Volto a dizer a vocês, o sonho é um contrato de 75 milhões de reais por ano em um período de 12 anos. Mas claro que a diretoria de repente não vai deixar de negociar se uma proposta na casa de 800, 840, 850 milhões chegar. O correto mesmo, volto a dizer a vocês, era essa negociação ser fechada pelo menos em 1 bilhão. Estamos falando de um Corinthians que, eu sempre vou falar isso para vocês, o Corinthians entrega muitos resultados para seus investidores, patrocinadores. Então chegou o momento do Corinthians se valorizar. Hoje, claro, mas capitão, os valores de hoje são 300 milhões apenas do grupo Iperafarma Neoquímica. Será que a Neoquímica não vai tentar? Isso é um assunto para outro vídeo que eu estou recebendo algumas informações e vou trazer para vocês. Então, para mim, teria que ser pelo menos 1 bilhão de reais. Claro, se de repente fechasse em 900 milhões um contrato, por exemplo, de 10 anos, aí seriam 90 milhões por ano, para mim estaria ótimo. 75 milhões em 12 anos. Também, sinceramente, seria um bom negócio. Hoje o Corinthians recebe 18. Então, o garantido é que a segunda proposta chegou, mas deverá não avançar, pelo menos por enquanto, porque os valores ainda não se aproximaram do que a diretoria quer. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, os números do Guinegão. 4 gols e uma assistência em 5 jogos. O que vocês acham? O que vocês pensam sobre o que o Guinegão vem fazendo até aqui como titular do Corinthians? E quanto ao Rodrigo Garro, foram mais 6 meses e 18 jogos sem marcar um gol. O que vocês acham? Será que a partir de agora o Garro vai ter uma sequência de ser goleador novamente? E quanto a essa informação que já chegou a segunda proposta pelos number rights, o que vocês pensam sobre isso? Será que o Corinthians realmente vai conseguir fechar um novo acordo e por valores que sejam pelo menos próximos do que a diretoria quer? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!